Regressão linear no ClickSense. E aí, pessoal, tudo 100%? Acredito que o vídeo de hoje vai ser o mais rápido que eu já gravei, porque não tem muito o que falar de regressão linear, certo? Então, para quem nunca viu falar, regressão linear, em estatística ou economia, a regressão linear é uma equação para se estimar a condicional, valor esperado, de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis, x. A regressão, em geral, tem como objetivo tratar de um valor que não se consegue estimar inicialmente. Não vou ler tudo, pode ficar tranquilo. Pause o vídeo e leia, ou o link, como sempre, vai estar na descrição, acessa lá. Aqui é da Wikipedia. Aqui tem uma explicação, né, da equação da linear, notação matricial e por aí vai. E outras referências, fiquem à vontade. Aqui no Help também, vou deixar o link na descrição. A gente tem várias funções de regressão linear, né? Não para fazer vários tipos de regressão linear, mas sim para pegar os dados da regressão linear, que é importante, né? Por exemplo, o line B retorna o valor B, intercepção em y, né? Agregado de uma regressão linear definida pela equação y igual a m vezes x mais b para uma série de coordenadas representadas por números pareados em x expression e y expression, iteradas em um número de registros, conforme definido por uma cláusula group by, no caso da regressão linear por script, né? Função agregada de estatística, função de script, porque ela tem também função de gráfico, ou seja, é uma função que você pode usar tanto no script quanto no gráfico. Para usar no gráfico, não muda, a descrição é a mesma equação, né? Óbvio. E aí os resultados para cada uma das funções, como você pode ver aqui, a gente tem aqui linEstB, df, f, m, r2, que é o erro ao quadrado, né? A SEB, que é o erro de B, o erro de M, Y, erro de correlação, já esqueci, coisa que a gente não usa com muita frequência, né? A gente acaba esquecendo. Retorna a soma da regressão agregada do quadrado de uma expressão linear definida pela equação m vezes x mais b, né? Y igual m vezes x mais b, de uma série de coordenadas representadas por números emparelhados dados pelas expressões x value, y value repetidos nas dimensões do gráfico. Vamos para a prática, né? Eu vou considerar que vocês já sabem fazer isso aqui, tá? Carregar os dados. Então, o meu modelo de dados aqui, ó, vou abrir aqui rapidão só para mostrar qual é o modelo de dados de exemplo aqui. Eu tenho uma tabela de pedidos, detalhe pedidos e produtos. Aqui eu tenho preço atual e custo atual. Aqui eu tenho preço unitário, quantidade, desconto, valor líquido do produto, né? E aqui tem o valor do frete. Então, ó, observe o valor do frete, valor líquido, preço atual, custo atual. Então, onde que eu usei a regressão linear nesse caso? Eu quero saber aqui se do preço atual, observe que eu nem coloquei rótulo nas medidas, nada, para vocês poderem ver qual foi a conta que eu fiz, né? Então aqui, ó, a média do preço atual e a média do custo atual num gráfico de dispersão, e aqui tem a regressão linear. Vou clicar aqui em editar pasta, ó. Se a gente for ver aqui, ó, preço atual, tá vendo? Média, preço atual é a bolha, né? O que vai aparecer ali na bolinha. Aqui tem a média do preço atual e a média do custo atual. E aqui em complementos, linhas de regressão, uma regressão linear, do tipo linear, poderia ser média. Então, se você colocar aqui, ele vai fazer a linha da média. Pode ser uma de segundo, um polimônio de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau. Claro que como aqui já está bem linear, né, essa relação entre essas duas métricas, não dá para ver muito a diferença aqui, mas quando tem maior
variação nos valores, aí a gente vê bem essa diferença entre esses polimônios de segundo, terceiro e quarto grau, né? Exponencial, logaritmo e potência, certo? Sendo que o mais comum é a gente usar o linear mesmo. Você pode definir a cor, se vai querer tracejado ou não, geralmente a gente usa tracejado, e também a direção de ajuste pode ser pelo mínimo verticalmente ou maximizar verticalmente, né? Aí ele faz um ajuste da linha. Quem é de estatística vai saber melhor aí, certo? E aqui sim a gente tem as funções. Então o LineEst-B de 1.3, o DF de 75, o F de 28, o M de 0,77, o erro ao quadrado de 0,99, o erro de B aqui, né, LineEst-B, e o erro de B é 0,26, certo? E aí tem todas essas funções aqui. De novo, isso aqui a gente acaba não usando muito, a gente acaba usando mais isso aqui. Se eu vier aqui para esse outro gráfico, ó, a gente vai ver aqui, eu fiz um gráfico de dispersão, e nesse gráfico de dispersão eu estou fazendo o cálculo do custo. Então deixa eu abrir as propriedades aqui desse objeto. Ó, aqui a gente tem o custo médio e o preço médio, e aqui, ao invés de usar a linha de regressão linear, aqui está sendo feito o cálculo, que é o M vezes o X, que aí o X pode ser ou o custo ou o preço, né? Mais o B, certo? E por que que está entre replace com o expansor de variável? Porque eu preciso pegar o resultado dessa expressão, e o resultado dessa expressão ele vem com a vírgula, né? Então ele vem 0,77. Dentro aqui da expressão eu não posso calcular 0,77, porque senão ele vai pensar que é parâmetro. Então eu faço o replace da vírgula pelo ponto para poder fazer essa conta aqui, ó, 0,77 vezes a VG do custo atual mais 1,33, que é o B. Beleza? Feito isso, a gente tem aqui para o custo, olha lá, eu fiz isso para o custo, que é essa equação aqui, e para o preço, certo? E aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Então se eu escolher aqui 2013, ó, se eu escolher 2010, ele vai mostrando aqui, ó, qual é a correlação muito alta, né? E faz sentido, né? Preço e custo andam muito junto. Inclinação, interceptação e coeficiente. O que é inclinação? Inclinação é o M do Y e do X. Então, custo atual menos preço atual. Custo atual e preço atual. Menos não, né? Custo atual e preço atual. Então, a gente faz o linear M desses dois valores. Aí a gente tem aqui o 0,77, que é o que está na equação ali, né? A interceptação, olha lá, é o B, certo? E o coeficiente de determinação é o R2 aqui, que é o erro ao quadrado, né? Quadrado do erro, erro quadrado, por aí vai. Certo? E aqui, outra análise aqui, ó, a gente tem o valor líquido e aqui o desconto. Então, aqui já não tem uma linearidade muito clara, né? Aqui, no caso aqui vai ser o frete, tá? Então, ó, valor do frete, que pode trocar, né? Você pode fazer outras aqui. Eu estava testando outras variáveis aqui, acabei deixando aqui. Então, ó, valor do frete vezes o valor líquido tá bem linear no histórico, e tem esse produto aqui, né? Esse vestido aqui, ele tá bem destacado aqui, né? Então, o valor líquido é muito fora da curva aqui, né? É um outside, tá bem fora ali da média aqui dos outros valores. Também tem esses aqui que está bem fora, mas de 1899 até 2013, né, ele está bem linear. Se eu escolher só 1899, não tem valores aqui. Teve um valor de frete ali, ó, tá vendo? 0 venda e um frete de 11,28. Com certeza dados errados, né? Poderia eliminar esses dados errados? Poderia. Mas por que eu vou fazer isso se eu tenho a opção de ver que está errado e já considerar isso na minha análise, né? Graças à tecnologia associativa, certo? 1900, ó, também teve frete, mas não teve venda, dados errados. 2010, opa, aí sim, ó, a gente tem uma correlação de menos 0,05, né?
E aqui a inclinação de 3,05. Então tem uma linearidade aqui, uma tendência de alta aqui. Se a gente parar aqui o mouse na linha, em qualquer ponto da linha, por exemplo, eu quero ver aqui, ó, quando a venda líquida é de 14 mil, se eu parar o mouse bem em cima da linha aqui, ele vai me dar, ó, quando o X é 14 mil, o Y deveria ser 263,22. Então tudo que tiver acima disso aqui quer dizer que eu estou gastando mais valor de frete do que eu deveria, né? E ali tem a equação, ó, y igual a m vezes x mais b. X mais b, que aí é 178,99, certo? E aqui a gente vê todo o histórico. Então eu posso pegar aqui, ó, 2011, aí já vou ter ali 2012, 2013. Observe que de 2012 para 2013 teve uma leve correção, né? Até porque 2013 não está completo. 2013, se não me engano, se a gente vier aqui em mês, a gente vai ter de 2013 de janeiro até dezembro, está completo. Então sim, 2013 está completo. Se não tivesse, ou seja, tudo que está branco pertence a 2013, né? O que está cinza escuro aqui não pertence a 2013 porque é de outros anos, certo? Então é isso, ó. Escolher um produto aqui só, ele já vai dar aqui embaixo, ó, escolher só um produto, tá vendo? Correlação, inclinação de valor líquido. Se eu escolher mais de um produto, a gente pode comparar esses produtos. Olha só que interessante, ó. Aqui tá a inclinação tá negativa, né? Quando eu coloco esse produto aqui, ela sobe, passa a ser positiva a interceptação, né? Ó, ele está subindo aqui a correlação linear. A gente pode ir escolhendo aqui e comparando os produtos, ó. Certo? E se a gente voltar, ó, aqui a preço atual versus a média do preço com aqueles cálculos aqui. E aqui o gráfico de dispersão do custo atual versus preço atual. Se eu for acrescentando outros produtos, ó, vai aparecendo outras bolinhas aqui no gráfico. Tranquilo? Deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí qual outro vídeo que você quer ver aqui. Quer que eu aprofunde mais sobre exemplos de regressão linear? Manda o link aí ou deixa nos comentários aí com uma base de dados de exemplo que vocês queiram que eu faça a carga aqui. Estou pensando em gravar um vídeo sobre o quanto que a inteligência artificial é burra. Se você quer ver esse vídeo, deixa nos comentários aí e se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.